Olá, aqui é o podcast da Gráfica Tipo Alfa, trazendo as novidades, dicas e histórias do mundo da comunicação visual e da impressão. Bora começar. Você já parou para assim aquele cheiro de tinta fresca saindo da impressora? Aquele zumbido rítmico dos cilindros girando, transformando o papel em branco numa peça incrível de comunicação? Para quem trabalha com gráfica, offset não é só um método de impressão, é uma sinfonia de química, física e engenharia de precisão. E olha, mesmo nesse mundo cada vez mais digital, o papel impresso continua mandando bem na comunicação visual e nas embalagens. O mercado gráfico brasileiro faturou 15 bilhões de reais em 2024. E a impressão offset foi responsável por 45% de tudo que foi produzido. Isso é muita coisa. Só no ano passado o setor cresceu 8%, com cerca de 1.200 empresas ativas focadas só nesse processo. Hoje vamos mergulhar em cada etapa do offset moderno, da hora que o arquivo chega até a folha pronta e acabada. Vamos falar de tecnologia, custos e das tendências que estão mudando o jogo das gráficas no Brasil. A distribuição das gráficas offset no país segue os polos industriais. São Paulo lidera com 35% das operações. Rio de Janeiro vem com 20% e o Paraná com 15%. Uma coisa interessante. Tiragens pequenas, abaixo de 5.000 unidades, caíram 12%. Esse volume migrou para a impressão digital. Mas quando o assunto é tiragem grande, o offset continua reinando absoluto. Velocidade, volume e custo unitário baixo. Ninguém bate. O sucesso de uma tiragem gigante se decide muito antes da máquina ligar. É na pré-impressão que a mágica acontece. O arquivo perfeito hoje é no formato PDF-X4. Esse padrão garante suporte a transparências e gestão avançada de cores. As regras são rigorosas. Imagens precisam estar em 300 dpi no tamanho final. Tudo convertido para o espaço de cor semi-key. E tem que ter no mínimo 3 milímetros de sangria em todos os lados para garantir um corte perfeito. Depois que o arquivo chega, ele passa pelo HIP, que é tipo o cérebro da pré-impressão. Sistemas modernos traduzem tudo em retículas de impressão. Aí vem a prova digital, calibrada com precisão cirúrgica. A diferença de cor tem que ser imperceptível ao olho humano. Inteligência artificial está revolucionando essa fase, reduzindo o desperdício de material em até 20%. A dica de ouro aqui? Calibração constante do fluxo usando espectrofotômetros. Manter a fidelidade de cor seguindo a norma ISO 12647 é o que separa uma gráfica amadora de uma parceira estratégica. Fotolito já era. Hoje em dia é tudo CTP, que grava as informações direto em chapas de alumínio. Lasers térmicos operando em 405 nanômetros, com resolução altíssima de 2.400 dpi. As chapas custam entre R$10 e R$30 cada. Pacotes de 100 unidades saem entre R$1.000 e R$3.000. A grande inovação recente são as chapas sem químicos. Elas eliminam a necessidade de reveladores tóxicos e água. E ainda duram até 200.000 impressões, sustentabilidade com desempenho top. O coração do offset é um princípio químico simples, mas difícil de controlar. Água e gordura não se misturam. A chapa recebe tinta só nas áreas de imagem. Essa imagem vai para um cilindro de borracha chamado blanqueta e daí para o papel. As máquinas modernas são verdadeiras obras de engenharia. Equipamentos de ponta conseguem imprimir 15.000 folhas por hora, mantendo um registro de cores com variação de apenas 0,02 milímetros. O investimento reflete essa complexidade. Uma impressora de 5 cores seminova sai entre R$1.200.000 e R$1.800.000. Equipamentos novos de 8 cores podem passar de 10 milhões. É comum financiar em até 48 meses. O momento mais crítico é o acerto de máquina. O equilíbrio entre a solução de molha e a carga de tinta precisa ser perfeito. Operadores buscam uma densidade óptica entre 1,4 e 1,7. O controle de ganho tonal varia de 15% a 20% no offset padrão. A rentabilidade de uma gráfica depende muito da gestão inteligente dos insumos. O papel é o maior custo. Um pacote de 500 folhas de couchê de 115 gramas por metro quadrado custa entre R$250 e R$300. Esse valor flutua direto com o dólar, com variação histórica de 10%. As tintas semi-key custam em média entre R$120 e R$180 por quilo. Vernizes especiais podem chegar a R$220.
e tem um movimento forte em direção à sustentabilidade. Tintas ecológicas e papéis reciclados certificados cresceram 15% no ano passado, impulsionados por conscientização e novas legislações. Depois de impressa, a folha precisa secar rápido para não borrar. Tradicionalmente se usa secagem infravermelha ou pó, mas a tecnologia de cura LED ultravioleta está revolucionando isso. 25% das gráficas já adotaram. A tinta polimeriza instantaneamente. Reduz 70% do consumo de energia e o material pode ir para o acabamento na hora. No acabamento, o corte precisa ter tolerância de apenas 0,2 milímetros. Laminação BOPP e verniz ultravioleta são os mais pedidos para capas e embalagens premium. A verdadeira força do offset aparece em tiragens grandes. O custo unitário pode cair até 60%. 10 mil folhetos tamanho A4 coloridos saem entre 15 e 30 centavos cada. Vamos a exemplos reais. Uma grande gráfica em São Paulo produz 50 mil catálogos promocionais por mês para e-commerces. Do PDF aprovado ao produto final em 48 horas. Custo de 80 centavos por folha A3. No setor farmacêutico, uma parceria no Sul produziu 1 milhão de embalagens certificadas. Processo completo com 8 cores e laminação sob normas internacionais rigorosas. E nas eleições de 2024, 200 gráficas produziram mais de 100 milhões de materiais de campanha. Para tiragens acima de 20 mil unidades, o offset entregou economia de 30% comparado ao digital. Quem pensa que offset é tecnologia parada está enganado. A fronteira atual é a hibridização. 40% dos novos equipamentos já integram digital e offset. Essa combinação reduz em até 50% o tempo de setup. Unipersonalização com o baixo custo dos cilindros. O offset brasileiro é um testemunho de resiliência industrial. Com refúgio controlado abaixo de 2% graças à automação e inteligência artificial, o setor mostra maturidade tecnológica admirável. Dominar essa cadeia exige mais que dinheiro. Exige conhecimento técnico profundo e busca incessante pela padronização. Enquanto o comércio e a indústria precisarem de escala e impacto visual, o ronco dos cilindros offset vai continuar sendo a trilha sonora do sucesso. Esse foi o podcast da Tipo Alpha de hoje. Se gostou, compartilha com aquele amigo empreendedor. Até a próxima!